O GP de Imola de Fórmula 1 já tá aí, mas dessa vez vai ser completamente diferente. Nós teremos corrida sprint, ou seja, tudo vai ser adiantado, inclusive a própria qualificação que vai acontecer nessa sexta-feira, logo depois do treino livre 1 da Fórmula 1. Mas quem realmente tem vantagem nesse GP? Quem tá bem, quem tá mal? Quais são as expectativas para as principais equipes da Fórmula 1 para esse GP de Imola de Fórmula 1? Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Imola de Fórmula 1 já está dando muito o que falar. Na verdade, é um GP completamente diferente de qualquer outro que nós vimos no decorrer desse ano até agora. É claro que nós tivemos sim contato com GPs extremamente emocionantes. O GP do Bahrein foi muito bom, o GP de Jeddah também e até mesmo o GP de Melbourne, apesar de não ter tido muitas disputas por posições, valendo a primeira colocação, também foi um GP muito legal. Mas todos esses três têm coisas em comum. Todos eles são GPs de altíssima velocidade da Fórmula 1. Até mesmo o GP de Melbourne, que antes era conhecido por ser um pouco mais travado, com poucas ultrapassagens, por conta da reforma a gente pôde ver que foi um pouquinho esticado, vamos dizer assim. E as próprias curvas alargadas, nessa intenção de deixar a pista um pouco mais veloz do que ela era antes e permitir até mesmo um maior número de ultrapassagens. O GP de Imola é completamente diferente. Na verdade, o design de Imola é mais parecido com as pistas tradicionais aí da Fórmula 1. Não é à toa que muitas pessoas dizem que ele é o circuito de casa da Ferrari, é a grande casa da equipe italiana. E por isso acaba nos dando algumas pistas. Ela é uma pista um pouco mais sinuosa. E só de falar nisso, a gente já sabe que a grande questão é que deve deixar uma das equipes aí disputando o título mundial em vantagem sobre as outras. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então não deixe de assisti-lo até o final. Mas antes, eu queria te convidar a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Eu sei que você gosta muito dos meus vídeos, mas muita gente esquece de fazer isso. Então deixa o joinha aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e começar a falar um pouquinho mais sobre as expectativas, principalmente para a qualificação desse GP. É claro que para falarmos sobre essa qualificação, a gente ainda não tem o acesso ali realmente aos treinos livres. E é bem provável que no treino livre 1 as equipes já comecem a fazer alguns treinos relacionados à própria qualificação. Ou seja, é claro que eu vou trazer análises também sobre o treino livre 1, mas nesse momento, com o acesso que eu tenho e a análise que eu fiz com o decorrer desse ano, já é sim possível trazer algumas coisas aí que eu tenho percebido com relação às equipes e expectativas que nós podemos ter relacionadas tanto a Ferrari quanto Red Bull e Mercedes. Mas já falar dessas coisas, vamos começar a falar em qual lugar cada equipe está no grid da Fórmula 1. Vamos começar aí de forma meio embaralhada. Vamos falar sobre a Red Bull, que até o momento a gente sabe que nem mesmo é a segunda equipe na questão do campeonato de construtores. Mas na minha opinião, é a segunda melhor equipe do grid da Fórmula 1, se não fossem os problemas de confiabilidade. Mas na questão aí de vantagem ou não nesse GP de Imola, eu acredito que o Red Bull deve sim ter algum tipo de dificuldade nesse circuito. Segundo algumas fontes que eu tenho lido aí na internet principalmente, a Red Bull deve trazer um pacote novo de atualizações. A tendência, inclusive, é que o RB18 tenha assim o seu assoalho trocado. Para quem não sabe, o assoalho da Red Bull aparentemente é o calcanhar de Aquiles da equipe austríaca. Me parece que esse assoalho é o grande responsável por potencializar o efeito solo no RB18. Mas nem tudo são flores. É justamente esse assoalho que acaba fazendo com que a Red Bull tenha um peso extra no seu carro e, consequentemente, faça com que a equipe chegue a perder até 0,6 segundos por volta em relação às outras equipes do grid, inclusive a própria Ferrari. Segundo Helmut Marko, a tendência é que ela leve esse assoalho justamente para esse GP de Imola, na intenção de que o peso mínimo seja atingido pela equipe austríaca e dessa forma ela tenha condições de batalhar
mais próxima da Ferrari. E se isso acontecer, se ela conseguir diminuir ali o peso em 10 kg do seu carro, a tendência é realmente que ela se aproxime muito da equipe italiana, já que 10 kg, pelo menos no meio que eu vivo e que eu convivo e que eu conheço do automobilismo, acaba equivalendo aí a aproximadamente entre 0,4 e 0,6 segundos por volta. É muita coisa, além de contribuir também, pelo menos na maioria dos casos, com desgaste de pneus. Ou seja, me parece que uma Red Bull mais leve iria ganhar tanto em velocidade quanto em desgaste, que são os principais fatores que fizeram com que o Verstappen tivesse um tempo bem diferente do Leclerc no GP de Melbourne de Fórmula 1. Mas ainda assim é importante nós nos lembrarmos que desde o início do ano a Red Bull tem tido algumas dificuldades, principalmente em partes mais sinuosas do circuito, onde a Ferrari tem uma grande vantagem sobre os touros vermelhos. Significa basicamente que se nós formos contar com o histórico do que vem acontecendo desde o início do ano, a tendência é que a Red Bull fique atrás da Ferrari nesse GP de Imola de Fórmula 1. E por falar em Ferrari, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa equipe dos cavalinhos amarelos. Na minha opinião, a Ferrari também vem muito forte em Imola, como eu já falei desde o início do vídeo. Mas ainda assim, segundo Mattia Binotto, a tendência é que a equipe italiana não leve atualizações muito grandes para o seu carro. Na verdade, ele disse que não levará nenhum tipo de atualização, mas segundo fontes ali que aparentemente têm contatos dentro da Ferrari, sim, algumas atualizações devem chegar no F1 75 para esse fim de semana. Não serão atualizações muito bruscas para o F1 75, mas devem chegar, principalmente relacionadas também ao assoalho, já que a Ferrari foi sim uma das equipes que sofreu muito com porpoising, que são aquelas quicadinhas no final da reta lá no GP de Melbourne de Fórmula 1. Ou seja, parece que eles estão trazendo novas atualizações na intenção de solucionar esse problema que está sendo uma pedra do sapato para muitas equipes da Fórmula 1, inclusive para a equipe italiana. Mas me parece que mesmo sem solucionar esse problema 100%, a Ferrari ainda assim seria a grande favorita no GP dentro de casa. E isso justamente porque a estratégia que ela tem utilizado nesses últimos GPs tem dado muito certo, principalmente em partes mais sinuosas do circuito. Nós percebemos uma Ferrari muito forte, principalmente em pistas que tem mais curvas aí no calendário até agora. Ou seja, me parece que o GP de Imola, por ser sim um dos GPs com mais curvas até agora, deve privilegiar um pouco mais a equipe italiana e deve ser, se a Red Bull não trouxer um pacote muito bom de atualizações, deve ser relativamente fácil para Charles Leclerc conseguir vencer nesse GP especificamente nesse fim de semana. Ou talvez até mesmo o próprio Carlos Sainz, se ele conseguir fazer o que ele tem falado que vai, que é justamente iniciar o ano agora e com o pé direito, sem cometer nenhum tipo de erro, nem na qualificação e nem na corrida. E se isso acontecer, nós veremos uma disputa interna na Ferrari. Mas você acha que isso pode acontecer? Carlos Sainz batendo de frente com Charles Leclerc? Já comenta aqui embaixo antes mesmo do vídeo terminar, que eu quero saber o que você pensa. Mas por falar em batalha interna, também é importante nós falarmos sobre Mercedes, que talvez vive uma das maiores batalhas internas da Fórmula 1 atual, entre George Russell e Lewis Hamilton. Muita gente vai vir com hate nesse vídeo, reclamando, dizendo que eu sou contra o Hamilton, ou que eu sou contra a Mercedes, ou algo nesse sentido, e que o Russell não chega nem aos pés do Hamilton, mas na verdade não é bem por aí. A gente tem que enxergar o fato de que George Russell é o segundo lugar no campeonato de pilotos até agora. Eu sei, no último GP ele teve sorte por conseguir parar em regime de safety car, mas isso não tira o mérito dele de conseguir estar nessa posição. E inclusive ele conseguiu lá no GP de Jeddah de Fórmula 1 uma posição muito melhor do que de Lewis Hamilton, tanto na qualificação quanto na corrida. Não significa que ele é melhor do que Hamilton, mas com certeza significa que ele está em uma fase bem melhor do que Hamilton nesse momento da Fórmula 1. Agora, a possibilidade da Mercedes vencer nesse GP
é praticamente nula. Algumas fontes aí que eu tenho lido nos últimos dias falaram sobre a possibilidade da Mercedes trazer para o GP de Imola um carro praticamente novo e que traria sim uma certa esperança para a equipe alemã. Mas será mesmo que isso vai acontecer? Para ser sincero, na minha opinião, isso é bem difícil de acabar acontecendo nesse GP especificamente. Basicamente pelo seguinte, segundo Toto Wolff, eles desejam entender primeiramente como o W13 funciona, para que depois disso eles comecem a fazer algumas atualizações e projetar novas peças para que possam ser inseridas nesse novo carro da Mercedes. Isso significa basicamente que a intenção da Mercedes nesse momento é justamente entender um pouco melhor o carro, para que depois eles possam levar novas peças para o W13. Claro, existe a possibilidade de um novo carro praticamente aí no meio do ano ser apresentado pela equipe, mas ainda assim não seria para agora, já que na minha opinião, pelo menos pelo que eu tenho visto até agora, a Mercedes ainda não entendeu o problema do porpoising por completo em seu carro. E tem inclusive utilizado sensores durante as corridas para que eles possam coletar mais dados, já que eles têm um problema sério. No túnel de vento não se pode ultrapassar mais de 180 km por hora, sendo que o porpoising começa a acontecer a aproximadamente ali 250, 300 km por hora. Ou seja, eles precisam fazer os testes dentro da pista para que tenha algum tipo de vantagem em desenvolvimento do carro. Então, para quem é otimista e espera aí um W13 com especificação B para esse GP, não espere tanto. Eu não acredito que eles devem chegar com um novo W13 para esse GP de Imola, apesar de que eles devem chegar com algumas peças um pouco modificadas na intenção de solucionar pelo menos parte desse problema do porpoising lá nesse circuito, mas não espere um W13 com especificações B, como nós vimos lá em Barcelona, né? Bem entre aspas, porque nós sabemos que era muito mais uma intenção de esconder aqueles sidepods revolucionários da Mercedes. Mas também não espere que a Mercedes fique de braços cruzados, já que na verdade a tendência é que eles consigam solucionar esse problema e, segundo as simulações ali da equipe alemã, o carro que eles têm no computador, nas simulações, chega a ser até mesmo 1 segundo mais veloz do que o carro da vida real. Enfim, a tendência é que a Mercedes volte forte em algum momento desse ano. Talvez não para brigar pelo título, mas para brigar por algumas vitórias em 2022. E com isso, eu acredito que Ferrari é a equipe mais forte desse fim de semana. Em segundo lugar, se a Red Bull tiver consertado os problemas de confiabilidade do RB18, eu acredito que ela esteja nessa posição logo atrás da Ferrari e Mercedes logo atrás. Mas acredito que nós teremos algumas surpresinhas da equipe alemã que deve chegar um pouco mais próxima das duas primeiras nesse GP especificamente. Apesar de que um pouco mais próxima já não é uma realidade tão otimista assim, para uma equipe que inclusive tem perdido mais de 1 segundo por volta nos últimos GPs. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a gente deve ser mais otimista com Mercedes e Red Bull? Ou você também acredita que a Ferrari deve dominar esse fim de semana? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. E como eu já disse, a minha opinião é essa: Ferrari em primeiro, Red Bull em segundo e Mercedes em terceiro. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você não for um inscrito, para não perder vídeos como esse, mais autênticos, mais livres, vamos dizer assim, não esquece de se inscrever aqui embaixo do canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!